Jesus vai dizer: guarda-os em teu nome. Mas quando nós vamos para os grandes estudiosos da Bíblia, os grandes intérpretes, né, os grandes homens e mulheres de Deus que ao longo da história têm estudado os textos bíblicos, eles vão ser unânimes em dizer que existe uma tradução melhor nesse texto do verso 11. E essa tradução seria a seguinte: justamente seria assim: guarda aqueles que tu me deste, para que sejam fiéis a teu nome. Olha como é que muda um pouco, né, esse momento aqui no texto, essa interpretação do texto. A oração de Jesus, na verdade, era para que o seu povo, para que os seus discípulos pudessem continuar fiéis ao nome de Deus, por uma razão muito simples, meus irmãos. O nome de Deus, nós já vimos isso aqui no outro contexto, o nome de Deus traz carregado aquilo que Deus é. O nome de Deus traz em si os seus atributos. O nome de Deus, ou os nomes de Deus, trazem a sua santidade, trazem em si o seu poder, trazem em si a sua perfeição. O nome trazia em si essas características, esses atributos tão importantes do Senhor Deus. O que Jesus está dizendo na sua oração é o seguinte: guarda-os de tal forma que eles não abram mão na sua vida de continuar crendo num Deus pleno como tu és. Porque tem um detalhe, né? Uma vez o pastor Eduardo Maduro, estávamos na escola ainda, e ele deu uma definição muito bacana de idolatria. E ele disse dentro da sua definição uma coisa assim muito bacana. Ele falou o seguinte: que idolatria, muitas vezes nós idolatramos até Deus. Deus pode ser idolatrado, sabe como? Quando você escolhe aspectos do ser de Deus para você adorar, para você servir, Deus para mim é todo poderoso, né? Então você serve um Deus que é somente o Deus todo poderoso. Não, meu Deus é o Deus santo. Então você serve esse aspecto e adora esse aspecto somente de Deus. Quando você escolhe pedaços, partes do ser de Deus para adorar, e você não tem um conhecimento global de Deus, daquilo que Deus se revelou, é bem verdade, você acaba criando uma caricatura de Deus. Você acaba reduzindo o ser de Deus. E idolatria é justamente quando você escolhe um ser que é uma redução de Deus. Você elege um ser para você ter relação com ele, só que esse ser não é Deus em sua plenitude, mas é uma redução do ser de Deus. Nesse aspecto, tem muito crente idólatra que adora um Deus pela metade. Isso se dá por uma razão muito simples, porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus. Por conta disso, meu irmão, é por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, né? Guarde um bom depósito de Deus. Prega toda a palavra de Deus. Nós não podemos, como pastores, como mestres, escolher aspectos que são mais bacanas, que nós temos mais identificação com eles para poder pregar para o povo. Temos que pregar todo o conceito de Deus. E o Senhor Jesus, nessa oração, vai dizer: guarda-os, guarda aqueles que tu me deste, para que eles sejam fiéis a teu nome. Queridos, em nome de Jesus, para que você seja fiel ao nome de Deus, você precisa conhecer o Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. É um livro, eu sei que muita gente tem dificuldade para entender o que o texto bíblico fala. Infelizmente, nós ainda temos Bíblias que trazem o texto muito carregado. Por que é difícil? Na hora da tradução, quem fez acabou traduzindo com um texto muito rebuscado. E assim, no geral, as pessoas começam a ler a Bíblia e dá sono. Mas não é porque a Bíblia, às vezes eu vejo as pessoas falando: eu acho que é espiritual, eu começo a ler a Bíblia e dá sono. Não é. Tenta ler uma aula de filosofia para você ver, com alguns termos que você não entende. Você vai sentir sono do mesmo jeito. Não tem jeito, queridos. Por isso, é necessário, se você não entendeu, o que eu desafio a você? Eu vou encher a paciência do pastor. Eu não entendi. Eu vou anotar o que eu não entendi. Eu vou ligar para ele, vou passar um e-mail, vou fazer fumaça, vou entrar em contato com ele, mas eu vou pedir ajuda. Porque eu preciso entender esse negócio. E olha, outra dica, né? Para quem está começando a ler a palavra de Deus, não tente ir lá para o Antigo Testamento, do livro de Levítico, por exemplo. Você vai ler 3 versículos, vai deixar de lado, vai sair correndo, vai fazer outra coisa. Comece lá no Novo Testamento. Não tente ver tons
doses homeopáticas. E olha, pode aqui, pastor Marcelo, pastor Alexandre, Edilson está por aí, né, eu, gente, se você não estiver entendendo, a gente vai tentar te ajudar. E Jesus falou, guarda-os, deles esquecerem do teu nome, deles não se manterem firmes no teu nome. E queridos, então, é tão fantástico isso, porque escreveu também a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer, falando da palavra de Deus, né, que a coluna é o baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Mas Jesus ora, continua a sua oração, dizendo ainda, pedindo para que essa oração, que Deus nos guardasse de perdermos a nossa santidade pessoal. Olha só os versos 14 a 16 que nos diz nessa noite. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Queridos, infelizmente, ao longo da história, tem havido uma deturpação muito grande no que diz respeito a uma pessoa ser santa. Via de regra, o que a gente vê é as pessoas confundindo santidade com afastamento. O sujeito acha que para ser santo, ele tem que se afastar da sociedade. Para ser santo, ele tem que não estabelecer contato próximo com os outros. Por quê? Se eu chegar muito próximo, eu vou me contaminar. Se eu chegar muito perto, eu vou acabar me contaminando com esse pecado. E por conta disso, em nome dessa ideia equivocada de santidade, muita gente boa ao longo da história tem se isolado dessa coisa tão maravilhosa que é a comunhão dos santos. Você poder beijar o irmão, poder abraçar as pessoas, poder estar com amigos. Sexta-feira, e tem jeito, né? A gente foi para a igreja, tem um casal no prédio que a gente estava querendo alcançar e chamaram a gente para uma festa de aniversário deles, né? E eles são professores de dança, tem uma academia de dança aqui na Barra. Então a festa foi lá no Ribalta, um baile de dança. Assim, uma coisa assim, muito interessante. Sabe uma coisa que eu estava fazendo uma analogia? Claro, baile, bebida, aquela coisa das pessoas dançando, aquela coisa toda. Mas havia uma fraternidade das pessoas ali. Eu já havia ouvido uma entrevista, uma reportagem sobre isso, falando sobre esses bailes, como que as pessoas de meia idade, né? Muitas mulheres sozinhas, impressionante o número de mulheres de meia idade sentadas, né? Tentando assim, olhando, ver se aparece alguém para chamá-las para dançar, para tirá-las para dançar, mas um ambiente gostoso, um ambiente familiar. E a gente teve ali com aquelas pessoas, né? Vendo a apresentação, dancei com a Júlia, né? Basicamente ficamos eu e Júlia, né? Não passa só, para cá, com a Júlia, para cá, né? Para cá e para lá. Ela partiu dessa. A gente estava ali. Eu estou dizendo isso porque a gente tem que ser gente. A gente não pode criar uma barreira para as pessoas que não estão dentro da igreja como a gente está. A gente tem que ir até lá. A gente tem que beijar, abraçar, se relacionar. Não adianta a gente tentar ficar criando paredes, criando muros. Nós somos os santos, eles são os pecadores. Uma expressão que eu me desculpe, mas eu odeio. É aquela, né? Porque o ímpio, eu canso de ouvir isso. Meus irmãos, do outro lado, tem uma pessoa muitas vezes cheia, uma pessoa com o coração ferido, uma vida marcada por dramas, uma pessoa que está em busca